Dá para cantar também, viu? Eu quero mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor. Quero, nestas minhas palavras introdutórias, agradecer o convite que me foi formulado desde o ano passado para participar deste encontro de missões, e desde então já estava com este compromisso na agenda. Há pouco mais de 40 dias preocupei-me se realmente teria condições de aqui estar, porque tive de me submeter a uma cirurgia de grande porte e que me exigiu um período bastante longo de repouso, mas mesmo seguindo as observações médicas, fui liberado para retomar as minhas atividades e vou estar aqui expondo a palavra de Deus, procurando me conter para não me tornar estridente um pouco na voz, exatamente para preservar as condições físicas. Mas espero que vocês recebam a palavra e que ela possa produzir efeitos, primeiro no meu coração e depois no coração de cada um dos senhores aqui presentes. Agradeço ao pastor Alcides pela confiança. Já tenho estado aqui outras vezes, na época do pastor ainda presidente desta igreja, a quem deixo aqui o meu apreço, pastor Alfredo Reikdal, e também uma honra estar ao lado de homens como o pastor José Neco, nosso amigo pessoal, pastor da Assembleia de Deus do estado de Alagoas. Como estamos tratando de missões, eu gostaria que os senhores tomassem Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. Esse é o texto áureo de missões e provavelmente é um dos textos mais lidos quando se trata de missões. E eu quero lê-lo esta tarde, uma vez mais, para basear a minha mensagem, a mensagem que Deus pôs no meu coração esta tarde. Atos capítulo 1 e verso de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Graças a Deus por esta palavra. Temos aqui 3 pontos que se destacam e sobre os quais tentaremos falar nos próximos minutos. Primeiro, temos uma grande promessa. Em segundo lugar, temos o objetivo desta promessa. E em terceiro lugar, temos onde esta promessa poderá nos levar. No entanto, antes de falar sobre estes 3 pontos, é bom entendermos em que contexto o Senhor Jesus proferiu essa promessa. Existem milhares de promessas, e essa é uma delas. Em que contexto ele proferiu essa promessa e por que razão ele proferiu essa promessa aos seus discípulos? Jesus estava prestes a ascender aos céus e os discípulos, preocupados com a questão política em relação a Israel. Israel sob o domínio do Império Romano, e os discípulos, tal qual os fariseus e todos os demais judeus, preocupados
quanto a essa questão que lhes atingia de uma forma muito direta, porque implicava em pagar impostos a Roma, implicava uma submissão à autoridade romana e, sobretudo, implicava também numa promessa de Deus de que Israel seria cabeça e não cauda. E aí eles dizem para o Senhor: quando será restaurado o reino a Israel? E o Senhor lhes responde que quanto a isso não lhes competia saber, era uma questão da economia de Deus. Não era tarefa deles estarem preocupados com estas coisas, mas cabiam a eles receberem o poder do Espírito, serem testemunhas em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Esse foi o contexto em que a promessa foi dada. E eu diria, amados, que o mesmo contexto se repete hoje. Não é errado você se preocupar com os problemas políticos, com as questões que nos afetam, porque todas as decisões políticas tomadas no Congresso Nacional, tomada na Assembleia Legislativa, tomada na Câmara dos Vereadores, são decisões que afetam a vida de cada um de nós. São decisões que às vezes mudam até mesmo o curso da nossa própria vida, e como cidadãos deste mundo, a preocupação com essas questões é natural. A preocupação com a violência que nos atinge é natural. A preocupação com os problemas geopolíticos que hoje dominam o mundo é natural, porque vivemos no mundo. Mas eu gostaria de, nesta tarde, trazer à tona, trazer à superfície uma outra verdade, ainda que essas questões nos afetem, ainda que nas condições que tenhamos de agir para que essas questões não sejam tomadas da maneira como são tomadas, ainda que possamos ter vereadores, deputados, senadores e até presidente da República cristãos, pessoas que possam agir em nome de Deus e sendo instrumentos de Deus nesses ambientes. Escutem-me, por favor. Não serão essas coisas que vão mudar o mundo. Isso pode minorar uma situação aqui, outra acolá, mas não serão essas coisas que vão mudar a face do mundo. Ainda hoje, cientistas, ateus e tantos outros homens que não creem na fé que nós cremos, já admitem que a única coisa que pode diminuir, minorar, deter os problemas do mundo, você pode pesquisar isso à vontade e você vai encontrar o que eu estou dizendo, sem que eu precise mencionar nomes esta tarde, até inclusive pela razão do tempo. Mas o que eles dizem, que o único que pode deter a ação, a violência, esse grau de anarquia que atinge o mundo hoje, não são apenas decisões políticas, mas é sobretudo a presença do poder do Evangelho. E é essa chamada que Deus pôs na mão da igreja, na mão dos seus discípulos, na mão dos seus líderes, a chamada para a proclamação das boas novas do Evangelho. Por isso aqui está o texto, uma grande promessa, o objetivo desta promessa, e onde essa promessa pode nos levar.
E eu quero que você entenda algumas coisas. Primeiro, missões não é um programa da igreja. Missões não é um projeto da igreja. Missões não é alguma coisa esquematizada para ocupar o tempo da igreja e dar a ela o que fazer, como se faz quando uma criança que está fazendo arte e você procura alguma coisa para que ela se ocupe e deixe de fazer arte. Missões não é programa, missões não é projeto, missões é um valor do reino de Deus. Aleluia. Faz parte, é algo intrínseco da necessidade da presença do reino de Deus neste mundo. A igreja existe por causa da obra missionária. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar é que missões não é algo dicotômico, ou seja, que se divide em duas partes. Temos a evangelização, que é local, e temos então a obra missionária, que é além-mar. Essa visão dicotômica é uma visão errada, porque por causa dela, por muito tempo se deixou de se pensar em missões além-mar. Se dizia, não, primeiro temos de cuidar da obra evangelística local. Primeiro temos de ganhar a nossa vizinhança. Primeiro temos de ganhar a nossa comunidade. Então, depois disso, vamos pensar em enviar missionários para outros países. Mas não é isso que Atos 1:8 diz. Vamos repetir o texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia, depois em Samaria e finalmente até os confins da terra. Amém? Pastor, com todo respeito, vocês deram o amém errado, porque não é assim que está escrito. Está escrito, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando você junta essas duas expressões, tanto em como, essas duas expressões denotam simultaneidade. Enquanto evangelizamos aqui, temos de olhar os nossos olhos mais além e fazer a obra de Deus aqui e aonde o Senhor Jesus nos mandar. Esta é a visão de Atos capítulo 1:8. Tanto em como, ao mesmo tempo, simultaneamente. Se a igreja primitiva pensasse dessa forma, primeiro aqui, para depois sair fora de nossas fronteiras, o evangelho não teria chegado aqui no Brasil. E quando eles estavam imbuídos desse espírito, quando eles estavam imbuídos dessa ideia de ficarem ali em Jerusalém, sabe o que é que Deus fez? Deus mandou uma perseguição e espalhou os crentes por toda a Ásia. Só ficaram em Jerusalém os apóstolos, porque o evangelho tinha de ser pregado a toda criatura. Eu quero dizer para você nesta tarde, nós não somos responsáveis pelas gerações que passaram. Nós não seremos responsáveis pelas gerações futuras que virão, nas quais nós já não estaremos presentes, mas nós somos responsáveis pela geração de hoje. Nós somos responsáveis pelo mundo de hoje. A igreja contemporânea é responsável no mundo de hoje de proclamar as boas novas de salvação.
Mas voltemos então ao texto e aos pontos que eu mencionei. Eu quero cumprir rigorosamente o horário que me foi dado esta tarde. Temos aqui uma grande promessa. Que promessa é essa? Mas recebereis poder, ou na sua versão, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, é a mesma coisa, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa é a grande promessa. Poder é uma coisa extremamente desejável. As eleições estão chegando. 2010 vem por aí, e os senhores já estão vendo as movimentações nos altos escalões da esfera federal, nos altos escalões da esfera estadual, daqueles que se postam como possíveis candidatos em busca de quem? Em busca de poder. Poder, porque o poder dá autoridade. O poder capacita as pessoas a tomarem decisões em nome de outras, a interferirem na vida da sociedade, a promulgarem leis que vão afetar a sociedade. Poder, disse alguém, numa linguagem até vulgar, poder para essas pessoas do ponto de vista mundano, secular, é afrodisíaco. Poder é algo que infla o ego das pessoas que querem usar o poder em seu próprio benefício. É claro que o poder de que Deus fala aqui não é esse tipo de poder, mas eu estou usando essas ilustrações para mostrar o quanto o poder é importante. O poder de que fala a Bíblia aqui não é esse poder de manipular as pessoas, não é esse poder de interferir na vida das pessoas, não é esse poder de mandar nas pessoas, mas é o poder que vem de Deus para que você tenha autoridade de proclamar o Evangelho em seu nome. Esse é o sentido desta promessa. Algumas coisas são interessantes aqui, irmãos, porque quando se fala em poder, e às vezes a gente vê esse tipo de expressão, hoje o culto foi aquele culto maravilhoso, foi um poder fora de série, fenomenal, de um lado para o outro, todo mundo gritou, todo mundo sapateou, todo mundo fez o que fez. Há uma linguagem hoje até que identifica isso, é o chamado reteté, não é? Reteté de Jeová. Foi um poder poderoso para ser pleonástico. E no dia seguinte continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Não muda nada. As coisas continuam do mesmo jeito, praticando-se os mesmos pecados, praticando-se as mesmas falhas, incorrendo-se nos mesmos erros. É o tal do avivamento. Queremos avivamento. Ontem foi um avivamento tremendo na igreja, com aquela barulheira toda, mas no dia seguinte, o cidadão continua roubando energia da rede elétrica para sua casa. Isso não acontece em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro. No dia seguinte, continua roubando a imagem da TV a cabo, da rede que passa lá na rua ou do vizinho. Na hora de receber o troco do supermercado, se o troco veio a mais, você não devolve e ainda diz que é bênção de Deus? Verdade? Recebe um cargo de confiança do político e só vai lá uma vez por mês assinar o ponto.
e ganha de graça sem fazer nada. É fácil falar dos grandes problemas que afetam aí os governos, dos corruptos que lá estão, mas lembrem-se que a corrupção começa na porta da nossa casa. Lembre-se que os pequenos erros, e a Bíblia fala: apanhai-me, lá em Cantares, apanhai-me as raposas e as raposinhas, porque elas, o pastor falou sobre a vinha hoje, elas me fazem mal. A vinha não são só as raposas, são as raposinhas também, porque as raposinhas crescem e ficam raposonas. Verdade? Elas crescem e ficam raposonas, então é preciso cuidar delas. Ou seja, verdadeiro avivamento produz mudança de vida. Verdadeiro avivamento produz mudança de atitudes. Verdadeiro avivamento produz mudança de comportamento. Poder aqui é exatamente essa autoridade que vem de Deus e que às vezes não transparece. Simplesmente num movimento de glória a Deus e aleluia, e naquele culto que eu chamo de culto fervoroso, essas questões, elas são expressões do que a pessoa sente. Você sente alegria, você sente a presença do Espírito Santo, então você se expressa. E alguns, porque têm uma sensibilidade maior, são capazes de se expressar de uma forma até exagerada e que precisam ser ensinados, porque acabam sendo meninos e fazem coisas de meninos, porque são expressões. E aí vem essa história do cai-cai, vem essa história do sopra-sopra, e vem tanta coisa por trás disso, que são meramente caprichos humanos, que não tem nada a ver com o poder de Deus, são expressões, já que a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu admito que quando você é batizado no Espírito Santo, quando você está ali no início e recebe uma carga de poder muito grande, você até não consiga administrar isso. Eu me lembro de um irmão que ele dizia o seguinte: quando eu for batizado no Espírito Santo, eu não vou fazer essa laúza toda que essas pessoas fazem. E no dia que ele foi batizado no Espírito Santo, ele estava com um terno de linho branco, daqueles bem branquinhos, lavado na lavanderia, e ele pulou tanto de alegria que saiu da igreja com o terno todo sujo. Mas isso é algo que se manifesta no momento em que a pessoa está tomada de tal maneira desta emoção, que ela não tem o poder de controlar. No entanto, à medida em que ela cresce, em que ela se torna madura, ela é capaz de controlar as emoções para ouvir e entender e compreender, e aí sim dar glória a Deus por aquilo que você ouviu, entendeu e compreendeu. Porque tem gente dando glória a Deus por aí e não sabe nem o que ouviu, e nem entendeu o que ouviu. Como se diz lá no Rio de Janeiro: ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde o galo cantou. Dê glória a Deus, mas por aquilo que você ouviu e entendeu. Manifeste a sua expressão de alegria, de sentimento, de satisfação, mas por aquilo que falou ao seu coração, e que vai mudar o seu comportamento, vai mudar, vai alterar a sua forma de ação no mundo. Então, temos esta grande promessa: poder, que significa estar investido de autoridade. Autoridade para quê? Simplesmente para esses grandes movimentos? Simplesmente para essas grandes concentrações avivalísticas e de shows que hoje tanto empanam o brilho da igreja?
A coisa mais difícil que existe hoje, isso mesmo, querida criança, aleluia, você fez muito bem. A coisa mais difícil que existe hoje, por exemplo, é convidar pregador. O pastor José Neco sabe disso. Eu recebo lá quase todos os dias telefonemas, pastor Alcides. E a primeira pergunta, vou dizer para os senhores, a primeira pergunta que me fazem, sabe qual é? Alguém pode me responder? Quanto o senhor cobra para vir pregar na minha igreja? E vocês não imaginam o constrangimento que eu fico com essa pergunta. Eu não quero dizer que eu não tenha despesas, quero dizer que se eu vou me locomover de um lado para o outro, isso não vai gerar necessidade de recursos, mas pagar. Eu digo, pastor, eu não cobro, pastor. Eu nunca cobrei. Eu vou à sua igreja, se eu tiver espaço na minha agenda, eu vou à sua igreja sem problema algum para servir a igreja, para ajudar a igreja naquilo que eu puder servir a igreja. Se a igreja puder me ajudar no meu ministério em alguma coisa, isso é a critério da igreja, mas eu vou lá para servir a igreja, para ajudar a igreja, para ser um instrumento de bênção para a igreja. Mas infelizmente, poder hoje virou sinônimo de mercantilismo. Me perdoem os senhores o que eu vou dizer aqui, me perdoem, não pelo que eu vou dizer, mas pela ousadia de dizer. Termina-se o culto, a porta da igreja se torna uma casa de negócio, de disputa, de venda de CD, DVD e não sei mais o que, e mais não sei o que, porque tudo é em torno de vender. Tudo é em torno de comercializar. Eu tenho os meus livros, às vezes eu fico com vontade de trazer, e fico nesse conflito interior, pastor Neco, querendo trazer, mas eu não fui chamado para comercializar, eu fui chamado para pregar o Evangelho, e o Deus que me sustentou até agora, é o Deus que vai continuar me sustentando até o fim. Glória a Deus por isso. Isso não é poder. Poder é autoridade para pregar o Evangelho. Você abre as epístolas e você encontra Paulo falando lá muitas vezes. Ele se dirige aos coríntios e diz: olha, eu não fui pesado a vocês. Eu até podia exigir de vocês, eu até podia cobrar de vocês, eu até podia impor a vocês, mas eu não fui pesado. Eu trabalhei, e teve outras igrejas que supriram as minhas necessidades. Porque isso não vem na frente, isso é secundário, irmãos. Quando você é chamado, escute isso. Vai faltar feijão? Algum dia vai. Vai faltar arroz? Vai. Mas você nunca vai passar fome. Eu vim lá do interior, meu pai faleceu agora há 2 meses, um dos patriarcas do Rio de Janeiro. E eu me lembro da nossa época de crianças, quando tínhamos em casa, minha mãe, um fogão de querosene de 2 bocas. E meu pai comprava o feijão lá na Coap. Não sei se alguém se lembra da Coap. Isso é coisa de criança, bem criança. Coap, que era um armazém estatal do governo. Comprava o feijão vinha bichado. Minha mãe tinha que pôr lá no sol, dentro da peneira, para os bichos saírem do feijão. E depois ia cozinhar lá no fogão de querosene 3, 4 horas. E quando o feijão vinha para o prato, estava duro ainda. E a gente comia. Teve um dia que não tinha carne.
Foi lá, meu pai pegou o mamão verde do pé de mamão e preparou o guisado. Esse dia foi o que comemos. Outro dia minha mãe disse para o meu filho, meu irmão mais velho, vá no mercado comprar tocinho. E meu irmão pensou que se comprava tocinho para fazer torresmo e comer torresmo, porque nós comíamos torresmo todo dia. E ele estava cansado de comer torresmo. E ele chegou lá no açougue e pensou assim: não vou comprar tocinho, vou comprar rim. Estou cansado de comer torresmo. Comprou rim, chegou em casa. Minha mãe falou: mas eu pedi para você comprar tocinho. Ele falou: mamãe, eu estou cansado de comer torresmo. Meu filho, eu não mandei comprar tocinho por causa do torresmo. Torresmo é subproduto. Ela não disse isso porque não era a linguagem dela, né? Torresmo era meramente o que sobrava. Eu precisava era da gordura para cozinhar. E naquele dia ficou sem gordura para cozinhar, porque não tinha dinheiro para comprar mais tocinho. Mas eu estou aqui hoje saudável. Estou aqui hoje forte. Com esta cirurgia, eu estava com 103 quilos, perdi 5 quilos, fui para 98, e semana passada me pesei, já fui para 99, estou preocupado, tenho que diminuir mais. Estou aqui forte, saudável, porque Deus não deixa o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é o Deus que supre em todas as circunstâncias. Eu venho dessa escola. Essa é a minha escola. Foi nessa escola que eu aprendi. E é por causa dela que eu estou aqui nesta tarde. Poder para pregar. Poder que nos dá autoridade. E isso é que é prioridade. Não comercializar. Você tem o seu produto, você tem aquilo que você faz para abençoar as pessoas. Amém? Que bonito fez o pastor Neco, distribuiu para todo mundo aí o livro, né? Não disse que era 10, nem 15, nem 20, nem 30. E não estou dizendo que você não possa ter isso disponibilizado para atender o povo. O que eu estou querendo dizer é que hoje, no nosso meio evangélico, de modo geral, nós estamos vivendo um momento de ruína. Estamos vivendo um momento em que o mercantilismo é o que mais importa. É uma briga, é uma competição. Tem um congresso que se realiza aqui no Sul, que os senhores sabem onde é, que tem pregador que paga para pregar lá. Paga para pregar lá, por quê? Porque lá é vitrine, né? Apareceu lá, e se apareceu bem, né? Se fez lá aquilo que o povo gosta, aí é convidado para pregar no Brasil todo. Bem, deixa eu me calar por aqui, né? Deixa eu me calar por aqui. Meus irmãos, escute uma coisa. Não vai aqui crítica alguma em se convidar pregadores. Não se vai aqui crítica alguma em se ter pessoas de fora. Mas primeiro, saiba quem está sendo convidado. Saiba quem está subindo no seu púlpito. Saiba o que essa pessoa está falando no seu púlpito, porque senão você vai levar 3, 4, 5 meses para consertar aquilo que aquela pessoa falou no seu púlpito, porque você não conhece, não sabe e deixou o cidadão subir e falar aquilo que você não sabe e trouxe um estrago tremendo para a igreja. Outra coisa, para Jesus batizar no Espírito Santo, para Jesus curar, para Jesus fazer obra tremenda no meio da igreja, Deus não depende de trazer pregador de fora. Amém? Que venha, mas Deus não depende disso.
Os pregadores estão aqui, os homens de Deus estão aqui, e ainda hoje aqui Jesus Cristo salva, cura e batiza no Espírito Santo. Glória a Deus, porque Ele deu poder, não foi a B ou a C, Ele deu poder à sua igreja, e nós somos a igreja do Deus vivo. Glória a Deus. Eu não estou dizendo que não se possa convidar, eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Mas hoje nós passamos a viver em certos lugares numa dependência disso. Você sabe que certas coisas que vão sendo praticadas de maneira rotineira, elas criam o quê? Dependência, né? Tem o dependente de crack, tem o dependente de cocaína, tem o dependente de maconha, né? Tem o dependente de internet. Tem gente que, se não passar 1 ou 2 horas ou 3 dias na frente da internet, fica doente, fica inquieto, e é uma doença. É uma doença que você cria, são dependências. Quando eu era criança, eu era dependente de Coca-Cola. Eu não passava um dia sem beber pelo menos uma garrafa de Coca, se eu não bebesse, eu me sentia agitado pela falta da bebida, dependente. E tem igrejas que se entraram numa rotina tal que passaram a ser dependentes disso. Irmãos, não dependam de lá, dependam do Espírito. Igreja, dependa do poder do Espírito. É uma promessa, é uma grande promessa. Essa promessa está aí. E ainda hoje aqui, eu me lembro quando eu completei 50 anos de idade, lá em Teresópolis. Resolveram fazer uma festa, e minha esposa, que conhecia os meus gostos pessoais, ela convidou 2 cantores, um da velha guarda, que vocês conhecem, Feliciano Amaral, está já com seus 85 anos, mas canta que é uma maravilha. Outro da nova geração, mais de um comportamento exemplar, Marcos Góes, é tanto que não está na mídia, mas é um cantor exemplar. E foi uma surpresa para mim que eu não os esperava nesse dia. Para os senhores verem como é que Deus age. Deus não depende de sensacionalismo, Deus não depende de ritualismo, Deus não depende de jogar paletó, Deus não depende de jogar chave, Deus não depende de tanta coisa que se usa, que se tornam... tem uma palavra que me foge agora à memória, né? Se tornam coisas místicas, ícones, que se você não usar, parece que aquilo, se não tiver aquilo, não vai funcionar. Estávamos no culto, Marcos Góes foi cantar, e antes de cantar ele quis fazer uma oração e pediu: meus irmãos, levantem a sua mão direita para o céu assim comigo. E lá no meio do povo tinha uma irmã, a irmã Terezinha, e do lado dela tinha uma outra irmã, e ela tinha o braço direito atrofiado, e a irmã disse para ela assim: levanta esse braço, irmã Terezinha. E quando ela disse isso, no mesmo instante ela levantou o braço. 1, 2, 3, 4 vezes começou a glorificar a Deus e a adorar a Deus. E essa semana eu fui à igreja e pude abraçá-la, e ela falou: aqui meu braço, pastor, continuo levantando até hoje. Não depende de ritualismo, não depende de fazer qualquer coisa no sentido de se criar um ponto de contato que não seja bíblico, não. Depende, isto sim, de a igreja estar vivendo no poder do Espírito Santo de Deus. É uma grande promessa. Agora, qual é a finalidade desta promessa? É o ponto seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós
o Espírito Santo. Para quê? O que está dizendo aí? Para sapatear? Sapatinho de fogo? Tem sapatinho de fogo aqui? Tem? Canela de fogo? Para quê? Lê o texto, por favor. A gente tem que ler o que o texto está dizendo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sapateareis, e dançareis, e vão gritar de um lado para o outro. O que é que diz o texto? Eu não estou ouvindo bem. Ser-me-eis testemunhas. Poder, e aqui está então o segundo ponto, o objetivo da promessa: poder para ser testemunha de quem? Testemunha do Senhor Jesus Cristo. A palavra testemunha significa, no original, mártir, e quer dizer que, se preciso, dar a própria vida em testemunho da outra pessoa. Esse é o sentido de ser testemunha. É mais do que falar, é mais do que proclamar, é mais do que anunciar o Evangelho. E sereis minhas testemunhas. Outra crise que estamos vivendo hoje, pastor Alcides, nas nossas igrejas, pastor José Neco, exatamente por causa dessas injunções que eu mencionei, o que mais nós temos em nossas igrejas são pregadores motivacionais, pregadores de autoajuda. Como alcançar o carro novo em 10 dias? Esses dias aí na TV, houve uma promessa de unção financeira para este ano de 2009, já que estamos no ano de 2009, desde que você mandasse uma oferta de R$900, você ganharia uma Bíblia de batalha espiritual e não sei o que mais, e uma unção de finanças na sua vida, por causa até cabala, irmãos, no meio evangélico, por causa da junção dos números, não é? O ano de 2009, e aí eu pergunto, e quem não pode dar R$900? Vai ficar fora da bênção? Vai morrer pobre? Ou vai pedir emprestado ao vizinho, não vai pagar depois porque não vai receber a bênção? Mensagens motivacionais, eu não estou dizendo que nós não devemos motivar as pessoas à vitória, não devemos motivar as pessoas a crescerem na fé, não devemos motivá-las, mas o centro da mensagem é motivar no sentido de ter o carro novo, no sentido de ter a casa nova, no sentido de ter o dinheiro novo, no sentido de ter e ter e ter e ter e ter. Tudo isso é bom, desde que isso venha como bênção de Deus e seja para a glória de Deus, e não fruto desse desejo pessoal egoísta de se viver nababescamente enquanto outros estão morrendo na miséria. A Bíblia não insta você a buscar riquezas, ao contrário. Não ajunteis tesouro na terra. Que mais? Onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajunteis tesouros no céu. O apóstolo Paulo diz que os ricos, por quererem ser ricos, caem na condenação do diabo. Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. E Paulo ainda disse aos ricos, porque não é pecado ser rico, irmãos. Não é pecado, você trabalhou honestamente, trabalhou decentemente, você trabalhou suando a camisa, você ser rico, não é pecado. Agora, lembre-se de uma coisa, que a riqueza
pode ser uma cilada para a sua vida, como qualquer outra coisa, e Paulo fala sobre isso. Então, o que eu condeno é esse tipo de mensagem. Agora, a mensagem cristocêntrica, de salvação em que Cristo é o centro, essa mensagem hoje é esquecida. Se você for pregar uma mensagem que você fala de Jesus crucificado, Jesus ressurreto e não sei mais o que, alguém lá fora vai dizer: esse pregador pregou muito mal hoje. É uma mensagem muito simples que ele pregou. Meus irmãos, ser-me-eis testemunhas de quê? Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Jesus precisa continuar no centro da nossa mensagem. Jesus precisa continuar no centro da mensagem missionária. Quando eu fui ter convosco, disse Paulo, eu não fui ter convosco com palavras de sabedoria humana, persuasivas, manipulativas, mas eu fui ter convosco com palavras provindas de Deus, com palavras do reino de Deus, com o poder do Espírito Santo. Foi dessa maneira que eu fui ter convosco. É dessa maneira que se espera dos missionários, aonde quer que eles cheguem anunciando o Cristo crucificado, mas ressurreto, vivo, à destra de Deus, que morreu em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados, e pelo arrependimento nós chegássemos outra vez à presença do Deus vivo. Glória a Deus. Recebereis poder, com que objetivo? Para serem minhas testemunhas. E eu vou terminar, pastor. Último ponto. Aonde essa promessa nos pode levar? Não tem limites. Amém? Vou repetir, não tem limites. Aqui diz, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu concluo com uma ilustração. Vocês já ouviram falar numa cidade chamada Chapuri? Sabe onde fica essa cidade? Fica no Acre. Chapuri. Mas é uma cidade praticamente desconhecida. No entanto, de lá saíram 3 nomes hoje bastante conhecidos, aliás, 4 nomes bastante conhecidos da sociedade brasileira. Vou começar pelo menos conhecido deles, Chico Mendes, que foi aquele líder sindicalista assassinado e que é uma bandeira dos sindicalistas no Brasil todo. Chico Mendes. Você já ouviu falar de Chico Mendes? Falar do segundo deles, foi candidato a presidente da República, falecido recentemente, Enéas Carneiro. Já ouviram falar dele? Aquele barbudão que já faleceu. Meu nome é Enéas. Terceiro deles, um dos mais antigos da caserna, um dos grandes políticos brasileiros, Jarbas Passarinho. Já ouviram falar dele? E o último, não sei se ainda está no exercício da medicina, mas um dos grandes cardiologistas do Brasil, foi ministro da Saúde, Adib Jatene. Alguém conhece? Todos vieram de Chapuri, e todos vieram para esse mundo, são pessoas conhecidas no mundo todo, ou seja, não houve limites para eles, desde que eles se prepararam, estudaram e chegaram até onde chegaram. Você pergunta, pastor, eu venho lá daquela biboca que ninguém conhece. Se você está debaixo do poder do Espírito Santo, não tem limites para você. Você vai começar por aqui, mas o seu território não é São Paulo, o seu território não é o estado de Minas, o seu território é o mundo, é aonde Deus lhe mandar. Eu nasci
num distrito lá de Petrópolis que não dá gosto nem dizer o nome. Eu nasci no Gambá. Gambá fede, vocês sabem disso. E Deus permitiu que um gambazense saísse lá do Gambá e estivesse aqui esta tarde pregando no púlpito da Igreja Assembleia de Deus do Ipiranga. Não há limites para aqueles que vivem debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus. O campo é o mundo. Faz-se missões aqui, faz-se missões acolá e faz-se missões além-mar ao mesmo tempo, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Recebereis poder, não é? Para ser testemunhas. É o que está escrito, para ser testemunhas. Muitos recebem poder para fazer outra coisa. Quando o irmão falava, estava me policiando. E até nós, se não tomarmos os devidos cuidados, nós também vamos entrando pelo caminho do mercantilismo. Não é assim? Veja os irmãos. Hoje eu aqui apresentei livros, lançamento de livros, mas eu não fiz menção de preço, não é verdade? E eu não fiz menção de preço, pastor Jeremias. Eu só também não falou nesse sentido, eu sei disso, porque eu já me sentia constrangido também, irmão, entendeu? Então não falei. Mas eu diria aos irmãos que nós temos o nosso divulgador da verdade. Onde é que está aqui? Está aqui o divulgador da verdade, está ali naquela mesa, não precisa trazer não, irmão. Está aqui, ó, que nós podemos publicar tudo isso, não é verdade? E deixar de ocupar o tempo dos cultos, dos ensinos bíblicos, que haja mais tempo para a oração e para o ensino, e que esses anúncios de ordem secundária sejam publicados no divulgador da verdade. Só uma página lá, publica como faz a CPAD lá com seus periódicos, não é verdade? E assim nós estaremos mais tranquilos quanto aos nossos cultos também, porque muitos avisos, isso vai cansando, vai fastiando. Há irmãos que dizem, mas eu vim aqui para ouvir uma mensagem e estão dizendo outra coisa. Isso não estamos minimizando os irmãos que são escritores de livros, os cantores que têm seus CDs, não estamos minimizando quem quer que seja, apenas estamos dizendo que há um lugar para cada coisa e cada coisa tem o seu devido lugar. É isso que eu estou dizendo, cada coisa tem o seu devido lugar. E nós temos que nos policiar nesse sentido, porque a mídia é uma força muito grande, ela inculca na sociedade, ela entra nos lares como uma avalanche, como um rio que está transbordando, e ela consegue trazer novos conceitos, novas opiniões, novos modos de pensar. E é por isso que nós sofremos, porque nós temos alguns irmãos que estão apegados à internet, apegados à mídia, e quando vamos ver em nosso meio, já há pregadores diferentes, que já deixaram do nosso padrão da oração e da meditação na Bíblia Sagrada, mas que já estão aprendendo de outros, e infelizmente alguns até acabam plagiando, fazendo plágio, que é uma coisa muito feia, querer plagiar. Cada um deve falar com os recursos que Deus deu, a cada um de nós Deus deu capacidade. Vamos fazer uso da capacidade que Deus nos deu e nos pautar pela palavra de Deus, que não haverá erro, tudo irá bem e progrediremos no caminho certo. E o nosso progresso deve ser em função da nossa obediência à palavra de Deus. Que o pastor Jeremias, não estou repisando a mensagem do pastor Jeremias de maneira nenhuma, estou respeitando o pastor e a mensagem que aqui foi entregue, mas eu também ouvi, foi num sábado
cidadão propondo lá a contribuição de R$900 e ainda fazendo uma relação com o ano de 2009, fazendo uma relação entre teologia e numerologia também, tá certo? Então vocês vão ver onde é que vai parar essa gente. Nós estamos lá em São Mateus 6:33. Essa é a teologia da obediência. Como é que diz Mateus 6:33? Quem se lembra? Buscai primeiramente os CDs, buscai primeiramente os livros, buscai primeiramente as riquezas dessa terra, buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas: comida, roupa, sapato, escolaridade, cultura e etc. serão acrescentadas. Agora tem uma coisa: nós não podemos nos colocar no pedestal de homens incriticáveis. Isso é que é um perigo muito grande. Isso é um mal terrível, se colocar num pedestal de pregador incriticável, de pastor incriticável. É claro que nós devemos ter cuidado de analisar tudo, mas e a parte que nos toca, também não sermos medrosos de nos corrigirmos, não nos acovardarmos de nos corrigirmos. Isso é que é o grande problema. Alguns acham que não tem mais nada a fazer, que já chegaram onde Caxias chegou e vai ficar assim mesmo, deixa como está para ver como é que fica, e vai ficando cada vez pior. Isso é muito perigoso. Eu me lembrei aqui, Karl Marx, o fundador do comunismo, e ele era incriticável, ele não aceitava críticas. Mao Tse Tung na China também era outro que era incriticável, não aceitava crítica de maneira nenhuma. Hitler, que matou 6 milhões de judeus, também era incriticável. Napoleão Bonaparte também foi incriticável durante quase toda a sua vida. Então é muito perigoso nós sermos daqueles ouvintes. O pastor, vou fazer menção do seu nome com todo respeito, o pastor Jeremias ensinou muito bem, falou maravilhosamente, teologicamente, doutrinariamente, mas essa mensagem não é comigo, essa mensagem é para o meu vizinho, aquele irmão lá que precisa, não é? Lá, essa mensagem é boa lá para a igreja de Alagoas, onde o pastor Neco dirige lá, para lá dá certo, mas aqui não serve, não é? Então vai se transferindo, e se nós fizermos assim, um dia Deus vai nos transferir para outro lugar também, vai. Então o pastor Alfredo, de vez em quando eu cito o pastor Alfredo, porque eu aprendi com ele, desculpai-me, não é? Ele não é um ídolo meu, mas foi um professor ao longo de décadas, foi como um Gamaliel aqui, e ensinando com aquele santo zelo, não é verdade? Santo zelo. E eu aprendendo do pastor Alfredo Requidão, e quantas vezes ele dizia aos irmãos presentes, e essa mensagem foi entregue em nome do Senhor, e aquele que estiver precisando dessa mensagem, não se esquive, não saia fora não, puxe a carapuça até as orelhas e segure ali, porque a mensagem é contigo mesmo. Dizia assim o nosso querido pastor Alfredo. Eu cada dia estou revendo o ministério que Deus me deu com muito cuidado, com santo cuidado, e digo aos irmãos que esses periódicos da CPAD, o melhor de todos para nós, sem desprezar qualquer periódico, que eu gosto muito, viu? Dos periódicos da CPAD e do consultor teológico Antônio Gilberto, dos comentaristas da lição da escola dominical. Eles têm procurado escolher os melhores, não só na área do conhecimento, do saber da teologia, mas também na área da vida, o que eles estão vivendo, o que eles estão praticando. Então,
a revista da escola dominical é que nós temos que estudar, não é verdade? Temos que estudar, ela está sequenciada dentro de um contexto, e estudando ali que o nosso conhecimento é aprofundado. Agora, essas livrarias da vida que por aí estão, meu Deus, não é verdade? Aí tem irmão estudando aí pensamento positivo, não é? Tem irmão comprando livro aí, o homem mais rico do mundo, quer ficar rico também de qualquer jeito, não é verdade? Tem outro aí, tem alguém até estudando o livro do Espiritismo. O senhor está vendo? Do Espiritismo. E aqui não aconteceu isso na Baixada Santista? Aconteceu? O cidadão que era pastor, finalmente ficou semi-espírita. Faleceu o irmão que dirigia o coral, foi dado posse em outro irmão para dirigir o coral, e um belo dia, disse ele que aquele irmão falecido, que dirigia o coral, precisavam os irmãos pedir, como que uma licença, como que um aval, para poder substituí-lo, e lá foram eles, foram eles orar, entre aspas, não é? Para consultar a alma do falecido, se aquele irmão que estava dirigindo podia ficar em seu lugar. Você vê que barbaridade. Então, meus amados irmãos, a coisa é feia. Nós estamos vivendo heresias, modismos. Nós não, dentro do arraial evangélico, há modismos, há heresias, há apostasias, e há tanta bandalheira, eu diria assim. Ainda que eu concordo com o pastor Neco, que no meio da Assembleia de Deus tem coisa boa. Eu concordo que a maioria ainda está preservando. Também não sou pessimista assim. Eu acredito que aqueles que têm fé e amam a Cristo estão em obediência, e os desobedientes estão debandando, tomando caminho errado, e se eles não se arrependerem, certamente eles irão parar no inferno, porque tem que parar em algum lugar, vai chegar em algum lugar algum dia. Então, essa mensagem foi muito oportuna a todos nós obreiros que precisávamos de ouvir uma palavra corretiva, sim, corretiva mesmo, exortativa, sim, exortativa mesmo, porque há obreiros, pastor, que só aprenderam a receber confete, sabe o que é, né? Não vou confetar aqui o pastor Jeremias, o senhor é o maior ensinador do Brasil, o senhor é o maior escritor de livros, o senhor é o maior sábio, o senhor tem uma coleção de diplomas universitários, o senhor fez pós-doutoramento, o senhor é PhD, né? E o que acontece? Quando vem todo esse tipo de bajulação, eu respeito os irmãos que estudaram, como não, eu também estudei, tenho respeito por aqueles que estudaram e que pagaram o preço do estudo, mas que têm responsabilidade e que têm obediência, mas que fazem desse conteúdo um motivo de bajulação, um motivo de vanglória e até um motivo de soberba, desprezando as coisas pequenas. Isso é muito horrível, é muito terrível. Pastor Iesto, o senhor quer anunciar hoje à noite a programação? Não, hoje não. Hoje não. Bom, o senhor que sabe. Hoje não pode falar, quem vai virar mais isso? Amém. Meus irmãos, hoje à noite nós vamos dar início ao culto às 19h30. Nós estaremos recebendo vários setores aqui. Vai ser a abertura propriamente dita do congresso, onde terá aqui a nossa mocidade estará participando também, um grupo de gestos muito grande estará fazendo. Nós teremos a entrada das bandeiras, a execução do hino nacional. Então às 19h30 nós teremos essa abertura propriamente dita do 2º Congresso de Missões, não é? Estará ministrando o pastor Gilvan Rodrigues, como os irmãos já sabem, e todos estão convidados.